Fiore, o pessoal coloca dúvidas na democracia ou no sistema de governo da China referente a liberdades pessoais, né? O que pode, o que não pode, o que faz um cidadão se sentir vivendo num país democrático ou não. Como funciona lá? A gente não sabe exatamente, né? O Elias e você podia falar pra gente como funciona essa coisa do controle estatal, né? E como funciona aqui ou nos outros países. Na verdade, eu vou falar sobre um ponto de vista mais filosófico, Tá. né? E acho que o Elias pode me ajudar depois, até porque o Elias morou na China, né? Viveu ali, sabe como funciona. Sob o ponto de vista filosófico, eu costumo brincar que o conceito de liberdade nosso aqui não é o mesmo deles, né? Então, é isso que o Elias falou aqui e que me fez pensar muito, né? É muito difícil a gente pensar com a nossa cabeça, com a nossa criação, com os filmes que a gente viu, com os livros que a gente leu, de uma cultura milenária que não pensa como a gente. É isso que eu queria entender e queria que o pessoal entendesse. O conceito para eles é diferente também. É diferente, assim, como disse o Elias, a China é uma civilização mais antiga que existe, né? Tem mais de 5 mil anos de civilização contínua. Então, obviamente, ao longo desse caminho, como civilização, eles passaram por todos os problemas. Se for olhar, o Brasil é muito jovem, né? Perto de uma China, o próprio Estados Unidos é muito jovem, perto de uma China, tirando o velho continente europeu. Você olha para a China e para os países, a maioria dos países orientais, você vê que ele, como civilização, já cometeram muitos erros ao longo do caminho, né? Nas 23 dinastias, quando você olha a história da China, teve todos os absurdos que aconteceram naquela civilização. Então, obviamente, é uma civilização que aprendeu com seus próprios erros, né? Mas, filosoficamente, quando eu falo, o confucionismo tem uma base muito forte, né? Nas culturas, principalmente na China, né? O confucionismo e o taoísmo. E o confucionismo, se eu fosse resumir, ele prega duas coisas básicas, que é a harmonia social e a coesão social, né? Isso ajuda muito na cultura e nesse modelo chinês de democracia. Quando eu falo assim, os conceitos de liberdade, tem muitas coisas, se você for perguntar para o chinês, ele nem imagina que mesmo que fosse possível aquilo, ele faria, que é xingar alguém, xingar uma autoridade. Você vai no Japão, você perguntar para o japonês, você pode xingar o imperador, ele vai rir na sua cara. Não passa pela cabeça? Pergunta esdrúxula, nem passa pela cabeça dele que isso é um conceito de liberdade. Você fala, você tem liberdade de chegar ao imperador? Mesmo que eu tivesse, por que eu faria isso, né? Então eles têm uma base filosófica e cultural muito forte nesse sentido. E a evolução, depois da Revolução Comunista da China, o Partido Comunista Chinês já tinha uma boa parte dessa estrutura do que era o partido, que depois se fundiu com o Estado, né, com a República Popular da China. Já existia uma certa estrutura do que seria essa base cultural e filosófica da sociedade. Tem um livro que eu gosto, que chama America Against America, do Wang Hunin. E aí esse livro desse Wang Hunin, que ele hoje é do Politburo, né, dos 25, chama America Against America. Nesses 6 meses que ele passou nos Estados Unidos, ele passou estudando a sociedade americana. E como diz o nome, América contra América. Só que ele levou para a China a visão do que ele achava que tinha de bom na sociedade americana e do que tinha de ruim, né? E o livro dele é baseado nisso, o que o americano faz, a cultura americana, né, a cultura capitalista faz, que vai contra eles mesmos. O que ele elencou de problemas dos americanos contra ele mesmo? Você lembra de alguma coisa? Tudo está muito ligado a essa base filosófica. A sociedade americana para ele é decadente. Porque é individualista ou não? Exatamente, pelo individualismo radical, que eles chamam. Lá existe um individualismo radical. Eles não têm espírito de comunidade. Não tem lá. E aí, por isso que eu falo, vem do confucionismo, por isso que ele juntou essa visão. O confucionismo prega a harmonia social. Não adianta eu estar bem e você estar mal. Se meu vizinho está na pior. Em algum momento vai gerar um conflito, né? Então ele levou esse conceito de que a harmonia social é importante para você criar uma base de prosperidade no longo prazo, né? Entendi. Então tem todas essas características e quando eu estou falando do confucionismo é justamente isso. Pro chinês, o conceito de liberdade é completamente diferente do nosso, né? Então, será que lá na China o Elias morou, né? E tem amigos que já moraram lá também que falam, você pode sair meia-noite, 1h da manhã na rua, você não sai com medo de ser assaltado, você não precisa andar de carro blindado, se quiser você não precisa ter carro, você anda de trem, o sistema público de transporte é extremamente eficaz, né? A polícia, a maioria que tem a polícia lá não anda armada, no Japão também é assim, né? Então, isso é liberdade, né? Então, quando você compara, você fala, será que eu sou livre? O meu carro é blindado até hoje, eu ando de carro blindado, inclusive esses dias tentaram quebrar o vidro lá, com minha esposa que estava, né? Tentaram pegar,
Se a gente sair meia-noite na rua, a gente não sai a pé andando de bobeira. Então, será que realmente nós somos livres e eles não são livres? Então, esse conceito de liberdade ele é relativo, né? A gente está com essa nossa lente do Ocidente, obviamente a gente é o Sul global, né? Mas a gente foi colonizado mentalmente pelo Ocidente, a gente tem essa visão enviesada, né? De olhar para o outro e julgar o que é importante, do seu ponto de vista moral e ético, para outra civilização. Pois é. E eles têm a sua própria lente, né? Do que eles enxergam que é liberdade ou não. Elias, comparando com a nossa ideia de liberdade de expressão, de direitos adquiridos e poder, como ele disse, xingar o governante ou, sei lá, fazer um protesto na rua, o que é verdade e o que é mentira do que pode e o que não pode na China? O que é real de que você não pode fazer lá? Olha, você pode fazer tudo menos organizar um exército para derrubar o Partido Comunista. Basicamente isso. Eu Você pode posso ir pra rua fazer e fazer um protesto Sim, você pode fazer. pacífico. Agora, desde que esse protesto não tenha como pano de fundo derrubar o Partido Comunista ou subverter o sistema socialista, pode tudo. Ou seja, a China tem greves diárias, ou seja, o pau come o dia inteiro na China hoje. Existe no sul da China, por exemplo, você tem greves quase cotidianas, né? Em vários lugares da China, por conta dessa presença, dessa migração em massa do campo para a cidade, por exemplo, em que você transforma camponeses em trabalhadores, né? A China passou desde os anos 2000, tem passado por protestos de camponeses e trabalhadores quase que diariamente, né? E a resposta que o governo chinês tem dado, não é? Aí os dados demonstram, né? Nenhuma opinião, os dados deixam muito claro isso, deixam muito claros. Tem entregado, por exemplo, como eu já disse aqui, salários aumentam acima da produtividade do trabalho, mas inflação mais PIB. Lugar nenhum no mundo entrega isso, ou seja, a renda do trabalho hoje no mundo ela só se mantém alta por causa da existência da China, por exemplo, que tem ganhos reais de salário. Né? Então, quando nós falamos em democracia, vamos dizer assim, como a partir de uma visão marxista de democracia, como isso, que tem o pressuposto da expansão da base material, ou seja, isso significa que não existe democracia na pobreza ou na escassez, a China está caminhando para a sua própria dinâmica. O que eu acho que atrapalha muito o debate é o seguinte, é ditadura da democracia. Né? Eu acho muito complicado nós pegarmos uma sociedade de 5 mil anos e tentar encaixar entre duas categorias cujos conceitos que a sustentam são muito frágeis. Então, eu prefiro observar a realidade concreta da forma como ela se apresenta. Por exemplo, a questão de fazer uma comparação. Quem me garante que um trabalhador francês ou americano é mais livre do que o chinês? Essa é uma questão objetiva. Quem que me garante, por exemplo? Essa é polêmica, essa pergunta, mas eu pergunto. Quem me garante isso? Por exemplo, já falei isso outra vez que eu tive aí no debate com o Pedro Duarte, né, em que aí entrando no que o Cobori coloca, né, que a máxima do liberalismo é a liberdade de você ir e vir, ou seja, a liberdade individual de você ir e vir. Né? Então, na China, isso é amplamente garantido, inclusive no mundo real. Né? Por quê? Porque você anda em qualquer lugar da China, você não vê mendigo na rua, você não vê cracudo na rua, você não vê polícia armada na rua, em qualquer lugar da China. Né? Você não é interpelado, não é interpelado por mendigo na rua, etc, etc. Você chega, por exemplo, quando eu cheguei em Frankfurt, eu dei esse exemplo quando eu estive aí. Você desce do aeroporto de Frankfurt, pega um trem, vai até o centro da cidade, você cai em um bairro, que é um bairro bem do Oriente Médio, e que o bairro, por só, é uma grande cracolândia, isso é Alemanha. Né? Aí você vai no hotel, como eu fui no hotel, perguntei pro rapaz, e aí, como essa situação de drogas aqui? Ele falou, cara, aqui tá ótimo. Vai para Berlim e Munique para você ver o que é bom para tosse, tá muito pior. Enquanto, né, os Estados Unidos, por exemplo, é a mesma coisa, ou seja, existem milhares de pessoas vivendo nas ruas dos Estados Unidos. As infraestruturas completamente destruídas. Né? As cracolândias de Los Angeles são amplamente conhecidas. Você não vê isso na China. E como que nós falamos de democracia e liberdade sem colocar no cálculo essas ocorrências que estão no dia a dia da gente e que interferem diretamente na vida das pessoas? E não somente isso. Né? Qual que é a chance de uma pessoa num país como o Brasil, Estados Unidos, ela se formar em engenharia, ela ter um emprego industrial, por exemplo? Por que na China, por exemplo, o sonho de um jovem é ser astronauta, enquanto que nos Estados Unidos e no Brasil é ser youtuber, por exemplo, jogador de futebol?
Por quê? Porque a perspectiva de vida de cada dessas pessoas de futuro são muito diferentes. Enquanto que no Brasil não existe mobilidade social, e nem nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, por exemplo, Vilela, a produtividade do trabalho cresceu muito nos últimos 40 anos, os salários não tiveram estagnados. Isso levou a uma fratura da sociedade americana que tá levando a essa situação que nós vemos hoje, né, nos Estados Unidos. Uma fratura da sociedade americana. Hoje, 49% da população americana acredita que os Estados Unidos estão em guerra civil. 49% da população americana acredita que eles vivem uma guerra civil. Né? Então você pega duas formações históricas completamente diferentes, né? E cujo funcionamento da sociedade hoje é completamente diferente. E então eu coloco esse desafio. Provem para mim que um trabalhador francês ou americano é mais livre do que um trabalhador chinês. Esse é um ponto fundamental. E mais do que isso, as conquistas democráticas dos Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos, foi 1776, né, a sua independência. Né? Então já tem mais de 250 anos de independência americana. Né? A China fez uma revolução em 49, ou seja, 76 anos de idade com a Revolução Chinesa. Certamente a China ela construiu um caminho na busca por liberdades individuais muito mais rápido do que os americanos de 270 anos. Isso partindo de uma sociedade como a chinesa, que em 49, se as pessoas não sabem, vamos lembrar aqui, a China era o país mais pobre do mundo em 49. A China tinha uma expectativa de vida de 35 anos em 1949. A China tinha 90% de analfabetos em 1949. E hoje a China, ela quase que extinguiu o analfabetismo, ela passou os Estados Unidos em matéria de expectativa de vida, né? E a China caminha, por exemplo, para avanços sociais, ou seja, adquirir direitos sociais, enquanto o Ocidente está destruindo com os direitos sociais dos trabalhadores. A precarização é uma tendência aberta no Ocidente. Na China, a tendência em termos de direitos trabalhistas, direitos sociais, conquistas sociais, ela vem numa crescente, ou seja, existe uma curva completamente, diametralmente oposta em relação a direitos e salários de liberdade na China e no Ocidente. Né? É por isso que eu acho que esse debate de democracia e ditadura é muito complicado. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que isso. Né? E essa questão do paternalismo de você ter um governo ou uma classe dominante que determina o que você não pode fazer. Por exemplo, o pessoal aqui no chat revoltado que lá não pode ter OnlyFans, por exemplo. E aí? Na China não pode ter OnlyFans, Cowboy. Não sei se é lenda também o algoritmo também dos aplicativos lá são diferentes para não mostrar certas coisas, mostrar outras. Essa parte educacional que eles batem. Essa discussão é um pouco mais complexa, né? A gente está passando por isso e talvez a gente tenha algo a aprender com a China também, né? A China tem o George Yu, que foi ministro das Finanças, se não me engano, de Singapura. Ele é um chinês, se não me engano, a maioria da população em Singapura é de etnia chinesa, né? Então ele fala com bastante propriedade sobre a China, apesar de ser de Singapura. E ele conta essa história da China, que aquilo que a gente conhece como as muralhas da China, que é física e você consegue enxergar, na realidade a cultura chinesa aprendeu a levantar também barreiras para preservar a sua cultura. Isso vem também do confucionismo. Quando você quer preservar uma certa coesão social e harmonia social, você tem que ter algumas estratégias, enquanto uma cultura milenar... Então, você vai entrar num aplicativo, você não vai ter acesso a todo mundo, ou todo link, ou toda coisa. Eles vão tirar algumas coisas que eles acham que é danoso. Quando eu falo levantar barreiras, eu falo que a gente está passando por isso. O que são as Big Techs, né? No início as pessoas criticaram, porque as Big Techs não entraram na China, lá não é o Google, lá é o aplicativo chinês, lá não tem Facebook, é o aplicativo chinês, lá não tem Twitter. E agora, nesse momento exato que a gente está passando, será que eles estão errados? Nós somos completamente deles que dominou o mundo. Nós estamos completamente dominados pelas Big Techs, né? O que as Big Techs fazem? Elas atuam em todos os países, não atuam na China, né? Por isso está no livro lá como a China escapou da terapia de choque, que ela não seguiu nada do que o sistema imperialista queria pregar para os outros mundos, justamente para proteger a sua economia, a sua sociedade, a sua cultura. Tem uma base de dados do indivíduo absurda. Então esse capitalismo tecnológico, pegando o nosso exemplo, o que é? Tá todas as Big Techs aqui, nós aqui estamos gerando receita para eles. Sim, a gente é o produto deles. Nós somos o produto deles. Nós fornecemos todos os nossos dados. De graça. Ele vende os seus produtos aqui, então é dinheiro que está sendo sugado da economia nacional,
que está indo para essas big techs. Então é uma forma de colonização tecnológica também, que o capitalismo tecnológico tem feito, que é esse tecnofeudalismo, né? Não só das big techs de redes sociais, mas também de serviços, né? Uber, De serviços, tudo. iFood, Exatamente. tudo passa por... Então, a China está novamente nos provando que levantar essas muralhas para proteger a sua cultura, a sua sociedade e o próprio desenvolvimento de tecnologias nacionais foi um movimento acertado. Sim, com certeza. Agora, quanto a isso de... você já entra mais no lado mais moral e ético. Não pode ter OnlyFans, não pode... Isso aí... Ou mesmo no TikTok, né? De deixar coisas mais relacionadas à educação ou divulgação científica e não... Você não vai achar dancinhas ou não vai achar coisas... ditas mais entretenimento ou bobinhas, né? Não sei. Isso revela um fato dessa visão de que a gente, talvez o conceito de liberdade para essas pessoas seja, lá deveria ter um OnlyFans. Será que para eles isso é liberdade, né? Eu sou livre porque eu posso acessar o OnlyFans aqui. Não faz sentido, né? Eu não sei se... O Elias, tem pornografia lá? Existe prostituição? Como que é? Não oficialmente existe prostituição, ou seja, existe prostitutas na China. É Mas proibido, na rua, mas existe. Mas você vê... Na rua, existe. tá. Existe. Você é abordado por mulheres na China, assim, acontece. Isso existe. Não tô aqui para contar a história sobre a China. E o policial? Os policiais em relação a isso? Fazem vista grossa ou se vê é proibido e é preso? O que acontece. Eu tive na China em 2004, 2007, 2009. Nessas 3 primeiras vezes que eu fui, a prostituição e você percebia um grau de degeneração da sociedade em lugares como Xangai e Pequim muito grande. Quando o Xi Jinping entra em 2012, ele começa a fazer campanhas contra isso, né? Ou seja, prostituição, boate, tráfico de drogas. Tanto é que, por exemplo, a prostituição existe, mas ela é num nível assim que todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe onde que é direito. Assim. Chega uma mulher de humana sexo na rua, mas naquele jeito assim, o que era totalmente diferente em 2004, 2007, 2009, quando fui lá outras vezes. A prostituição é um crime na China também. Ela é tida como crime, né? Inclusive com prisão perpétua para os cafetões, por exemplo, né? Então existe uma norma muito rígida em relação a isso. Em relação ao OnlyFans, eu acho que chega a ser até um debate meio que infantil. Por quê? Porque a China está em meio, por exemplo, a uma guerra existencial, ou seja, se a China não alcançar os Estados Unidos em matéria de tecnologias sensíveis, por exemplo, a infraestrutura de semicondutores, essa luta pela Inteligência primazia da inteligência artificial, entre outras tecnologias, o sistema acaba. Porque o socialismo ele é uma forma histórica que ele tem que estar numa crescente. Se ele estagna, ele cai. A União Soviética demonstra isso. Então a China ela vive em volta a uma luta pela sua existência, uma guerra existencial. Os americanos estão tentando fazer o máximo de bloquear o acesso à China a infraestrutura de semicondutores, por exemplo. Sim. Né? E como que você tem uma sociedade que ela está sob cerco, sob ataque constante como a chinesa, você vai colocar uma discussão se tem que ter OnlyFans ou não, quando na verdade você tem que orientar a sociedade para concentrar energia naquilo que é fundamental, que é enfrentar essa guerra tecnológica, que é formar mais engenheiros, que é as crianças terem menos tempo mais tempo para descansar e menos tempo para usar o celular para brincar nele, por exemplo, que é uma prática que na China tem sido reprimida em certa medida. Ah, é? Porque isso aí essa é uma das coisas que eu descobri na China, né? Não, mas não... orientação do governo para que os pais deixem os filhos brincar no celular somente X horas por dia. Mas a brincadeira fora do celular não teria problema. Não tem problema. Jogar bola. Não. O problema é a tela. O problema é a tela. O vício na tela. O problema é o seguinte. Existe um grau de exigência muito grande sobre as crianças chinesas e adolescentes por conta do vestibular, que é o Gaokao, que é aquela coisa gigantesca. E isso tem gerado, por exemplo, uma sociedade em que os jovens já têm depressão na China. Né? Porque se eles não alcançam a melhor universidade, é como no Japão, por exemplo, é como uma derrota, né? Então o governo tem estimulado muito o quê? O repouso, né? Terapias alternativas e menos tela, por exemplo, para crianças e adolescentes na China, para que elas enfrentem essas questões da competição em uma sociedade como aquela, né? A China é uma sociedade contraditória, é uma sociedade que tem seus problemas, que não são pequenos, né? Então, essa discussão de OnlyFans
o WhatsApp, ela chega a Jogos. ser até infantil diante dos desafios que a China tem diante de si, nesse mundo que ela vive hoje, né? Mas, Sabe? Elias, Esse é o ponto que eu gostaria de trazer. tem algum tipo de contracultura de uma parte da população que vai contra isso e tenta por meios ilegais ou furar esse controle, como tem em toda a sociedade, ou não? Eles entendem isso como uma diretriz mesmo e tem uma ideia mais como nação, não, realmente estão certo e vamos controlar os filhos e controlar todo mundo. Vilela, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Essa é uma não questão para os chineses. Não, não, Você não entra no se metrô chega de a ter essa Xangai, por questão. exemplo. Não chega a ter essa Vamos lá, você discussão. entra no metrô de Xangai, por exemplo, né? Aí eu já fiz isso milhares de vezes. Você fica observando o que as pessoas estão vendo no celular. Certo. Sabe o que elas estão vendo no celular, na maioria das vezes? Filmes chineses. Eles consomem muita cultura nacional. Porque também essa contraparte do que chama de censura. Porque a China tem uma indústria de cultura gigantesca. A China produz milhares de filmes por ano, milhares de séries. Existe uma variedade de programas na televisão chinesa que é impressionante, né? Então se ela não tem acesso a filmes americanos, né? Ela vai ter acesso a filmes chineses. Então essas questões que muitas vezes se levantam aqui no Brasil, no Ocidente, de que o chinês pode fazer isso, o chinês pode ver o WhatsApp, o chinês pode ver Twitter. Pessoal, isso é uma não questão para os chineses. O chinês comum não está nem aí para isso. Por quê? Porque ele já tem ele já se encontrou, vamos dizer assim, dentro daquele sistema que é mais aberto do que se imagina, as suas opções de lazer que são completamente diferentes da nossa aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Ou seja, o problema, Vilela, desculpa, nós temos uma visão infantil da China, uma visão infantiloide, ou seja, que é um povo que é alienado, é um povo que vive sob uma ditadura, que não Controlado, pode né? fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é infantil. Isso chega para não falar outra coisa, chega a ser triste esse tipo de raciocínio. E ele não ajuda a entender aquela realidade. O que eu quero dizer é o seguinte: nós somos tão ou mais controlados que os chineses aqui no Brasil. Nós somos condicionados a ter uma vida, a ter um padrão de beleza, a ter um padrão de consumo, a ter um padrão de cultura, entendeu? Sabe? E nós somos, vamos dizer assim, condicionados, e se fugirmos um pouco do script, a gente é julgado, entendeu? Sabe? Então vamos observar, por exemplo, sabe, o quanto que nossos hábitos no dia a dia são frutos de controle externo e quantos não são, por exemplo. Os nossos hábitos, meu, seu, do cowboy, quantos nossos hábitos durante o dia são feitos são frutos de um controle externo, por exemplo. Vamos dar exemplos, né? De tags, de modinhas, de a música do verão e o hit do momento e a moda que você tem que ficar em cima. Essas coisas, elas acontecem também na China, ondas de manias, de coisas que tá todo mundo vendo. O que você percebeu lá? Bem, Moda, cara, Vilela, na China tem. Primeiro que os chineses vão lá, eles vão no banheiro todo dia, diariamente, eles não tomam banho, eles transam, eles beijam na boca. Não, eu falo isso para igual. quebrar o clima mesmo. Porque muitas vezes se vende o quê? Eles como Que é um alienígena. extraterrestres, é uma visão infantil. Eu entendi. Entendeu? É evidente que os chineses têm as suas modinhas também. É evidente que os chineses têm as suas condicionalidades também. O que eu estou querendo dizer é que eles não E são até pessoas regionais também, né? gente. E regionais Oi? também. E regionais. Que muda de região para região também, né? Como aqui. Cara, eu tive pela terceira vez na vida no Xinjiang, que é aquela região autônoma de uigures, que são muçulmanos, né? Que Sei. são chineses com cara de turco, né? Tá. Cara, ali parece a Arábia Saudita, sabe? Parece a Turquia, parece o país árabe. Por quê? Porque é, são as mesquitas muçulmanas com as orações do dia inteiro, como qualquer país árabe ou país muçulmano, que é país de maioria muçulmana, né? As pessoas se vestem como muçulmanos, até os trajes dela, elas comem comidas típicas de países muçulmanos, ou seja, que eu achei uma delícia, inclusive, né? É praticamente uma outra cultura. Só que é parte da cultura nacional chinesa isso também, né? Sabe? Entendi. Então tem vários hábitos ali. No Tibete é a mesma coisa, outra região, ou seja, enfim, existe o regionalismo chinês também lá, né?